Olá, amados! Eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo, como Deus ouve a nossa oração e que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede. No final do ano passado, de 2024, eu estava sentindo muito incômodo dentro do meu coração. Parece que as coisas não estavam bem para mim. Fisicamente, muita dor no meu coração, correndo atrás de coisas que não estavam me levando a lugar nenhum, na verdade, colocando coisas acima de Deus que há tempo eu estava tentando me libertar e não conseguia. Mesmo que eu estava com um bom salário, eu pedia para que Deus mudasse tudo aquilo, mudasse para melhor. Eu falava, Senhor, muda essa situação para melhor. E aconteceu que Deus ouviu. Fiz a prova para passar no concurso. Não chega a ser um concurso, é um processo seletivo. Passei, mas não fui tão bem. E no começo de 2025 tudo começou. Tudo começou a desabar. Eu confiante que Deus iria fazer o que estava na minha visão. Mudança financeira, mudança física, mudança de cidade, mudança de casa, mas não foi nada assim. Eu achava que o controle era todo meu, e o controle está sempre na mão do Senhor. Por mais que a gente tenha consciência disso, que nós não devemos controlar as coisas, mas é como se fosse um instinto. Gostamos e às vezes inconsciente controlamos tudo. Controlamos os filhos, os maridos, tudo na nossa vida a gente quer controlar. E às vezes a gente nem percebe. E isso nos adoece. E foi tudo por água abaixo. Perdi o emprego, fui em várias entrevistas e não fui chamada em nenhuma. Andei por outros caminhos, por outros lugares, procurando emprego. Minhas amigas me ajudaram, mas nada. Parece que todas as portas se fecharam. Todas. As que vinham eram coisas rasas, não era de Deus aquilo. Mas eu precisei passar por esses lugares e sou grata ao Senhor. E aquela pressão, sabe? Que falou assim, puxa, as pessoas vão achar que eu estou parada, que eu não estou agindo, que eu não estou querendo trabalhar. E não era, realmente. Tudo estava travado dentro de mim e fora de mim. E eu orava, que eu sempre fui uma mulher de oração. Eu orava todos os dias, mesmo sem entender. E aquilo foi me enfraquecendo. Mas as orações, ao pouco, refletindo, foi me levantando. Onde eu nunca fui muito de fazer jejum, porque uma vez eu fiz jejum e eu peguei um trauma tão grande que eu senti uma enxaqueca, eu tive uma enxaqueca horrível e eu não quis mais fazer jejum. E eu falei, não, agora eu preciso fazer. Aí eu fiz o jejum de Esther, de 3 dias, não fiquei só tomando água, não. Eu fiz meio período só, depois eu almocei, 12 horas eu fiz. Almocei, mas eu continuei em conexão com Deus, que o jejum é você estar em conexão com Deus. Não adianta você ficar sem comer, mas ficar ouvindo outras músicas, ficar fofocando. Esse é o verdadeiro jejum. Nem ficar com piedade, né? Ficar falando para as outras pessoas, mostrando que você está fazendo jejum. E eu terminava o jejum, falava, mas Senhor, nada está acontecendo. Porque você vê no YouTube, as pessoas já veem, nossa, eu fiz jejum de 3 dias, de Esther, e aconteceu isso comigo, Deus me atendeu. E é verdade, não duvide, viu? Mas eu não enxergava, porque o que eu pedia para ele, eu queria ver concreto. Mas as coisas não é assim, é como Deus quer. Nem é como Deus quer, é como é necessário ser. Como cada filho precisa ser tratado pelo pai. Eu, no momento, eu preciso ser tratada por dentro antes de receber a bênção. Quando tudo desmorona, quando eu pedi mudança para Deus, não veio a mudança física, financeira,
mas veio a mudança interior, porque é assim, quando Deus é o único que nos ama verdadeiramente, que tem aquele amor ágape, aquele amor incondicional por nós. Ele pensou, eu vou mudar minha filha só por fora, como a gente muda a cor do cabelo, muda o físico, emagrece, engorda? Não. Deus, ele vem para mudar tudo, desde a raiz. E isso não é do dia para a noite. Isso talvez vai meses, anos. Isso se eu ficar firme com Deus. Então ele vem trabalhando dia a dia. E hoje, só hoje, eu posso falar para vocês que Deus tem agido em silêncio, nas minhas vozes com Deus. Em silêncio, ele está agindo na minha vida. Depois do jejum, o que eu posso dizer o que mudou na minha vida? Eu fiquei mais próxima de Deus. Eu fiquei mais confiante. Eu tenho mais discernimento. Eu tenho uma paz, uma paciência. Por mais que as coisas estejam escuras, que você não esteja vendo nada, que vem provação em cima de provação, quando você acha que vai, não vai, né? Dá aquela alegria assim, nossa, agora vai. Aí, de repente, fala, não é. Né? Tanto no emprego, outras coisas que andou acontecendo, dentro de casa, quando você pensa assim, nossa, agora deu certo, e no outro dia, puf, não é aquilo. Outra tribulação vem, mas você estava confiante em Deus. E quando vem essa tribulação, eu aprendi que, assim, não adianta ficar murmurando, é pior, Deus odeia gente que murmura, não as pessoas, ele não odeia as pessoas, mas ele odeia murmuração, não gosta. Quem gosta? Você gosta de uma pessoa que fica murmurando no seu ouvido, que fica só reclamando da vida? Eu já fui essa, viu? E aconteceu uma situação e eu falei assim, meu Senhor, eu não acredito, tinha acabado, eu achava que estava tudo certo, e no outro dia não estava, houve outro problema. Eu falei, meu Deus, tu sabes que nós não estamos em condições financeiras, e agora? Mas daí eu pensei, nossa, eu já estou murmurando? Aí eu pensei assim, as pessoas falam assim, tem que ser positiva. E até o ano passado, eu era assim, mas eu não entendia. Eu pegava frases positivas e ficava, eu sou assim, eu sou assado, eu sou próspero, eu sou abundante. Gente, é ótimo você ser positiva. Mas se você não sentir no seu coração, você ficar triste e falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou conseguir isso, nada vai resolver. E com Deus as coisas acontecem diferente, porque Deus, ele vive. É isso que eu quero falar para vocês. Ele vive, ele está vivo. Você não está falando com fantasma, fantasma nem existe, né? Você não está falando com um ser humano. E eu falei, eu vou louvar, mesmo com dor e tristeza no coração, eu vou louvar. Mas eu não louvei pela situação negativa que estava acontecendo. Eu louvei por aquilo que Deus já tinha feito na minha vida. Tenho muitas coisas para falar aqui, testemunho. Muitas coisas boas que Deus fez depois de um processo longo de dor. Então, assim, eu comecei a louvar, Senhor, lembra, não era ele que precisava lembrar, era eu, viu? O Senhor lembra daquilo que o Senhor fez na minha vida, eu te louvo, te glorifico. Eu sou muito grata. Comecei a louvar pelo dia, que eu amo o sol. Todo dia, quando eu abro a janela, eu vejo o sol, eu escuto os passarinhos. Aquilo para mim me traz uma alegria. E eu comecei a louvar. E isso acalmou meu coração em relação a outra dificuldade. E resolveu, o problema resolveu da melhor forma. Da melhor forma. Não foi como eu pensei, foi melhor do que eu queria, do que eu imaginei, do que poderia fazer naquele momento.
Então, assim, Deus é maravilhoso. O louvor é uma adoração a Deus. E essa adoração chega como incenso ao Senhor. E Ele ouve a nossa oração. E, orando todos os dias. Um certo dia, eu não sei vocês, assim, quando vocês oram, dá a impressão que Cristo, Deus, o Espírito Santo não está nos ouvindo, né? Eu já tinha orado de manhã, louvado, tinha lido, né? Feito a oração, lido a palavra, mas eu queria a resposta, porque eu sou muito ansiosa, eu quero as respostas, eu sempre fui assim com Deus. Mas Deus não dá a resposta na hora que a gente quer, porque Ele é que manda. E eu confesso que eu gosto assim, ser serva. Eu sou serva dele, servindo aos outros. Eu escolhi e eu vim para esse mundo para servir. Nós viemos para servir e ser servido. Não para ser glorificado. Glorificado só o Senhor. Aí eu fui, lavei a louça, tudo. Aí como a cutícula fica mole, né? Eu peguei e falei, vou pegar, sentei, peguei o alicate, sentei, falei, vou tirar a cutícula. Isso já era depois do almoço. E daí eu escutei, assim, abra a palavra. Eu pensei, nossa, acho que eu tô louca. Chacoalhei a cabeça, assim, acho que eu não tô muito bem na cabeça. Continuei tirando cutícula. Aí falou de novo, abra a palavra. Eu falei, não pode ser. Deve ser coisa da minha cabeça. Aí falou de novo, abra a palavra. Porque eu entendi que eu já vi outros testemunhos verdadeiros, que quando o Espírito Santo fala, ele não vem com mimimi, ele não vem direcionando você tudo. Vai para a direita, depois vai para a esquerda, depois faz isso, depois faz aquilo. É suave, muito direto. Ele simplesmente falou, abra a palavra. Aí eu tirei a cutícula, tudo, meio com medo, peguei a Bíblia e abri a palavra. Eu achei interessante também que ele não falou, abra a Bíblia. A palavra. Eu achei muito interessante. A palavra significa, assim, que é a palavra de Deus, escrita através dos homens pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo. Então, assim, a palavra quer dizer que Deus queria falar comigo. Não foi abra a Bíblia, é diferente. Palavras saem da boca. Isso quer dizer, Deus quer falar. Aí eu peguei, saiu a ressurreição de Cristo. Eu falei, meu Deus, que Deus quer falar comigo. Antes de eu abrir, eu falei assim, Senhor, pode falar, eis-me aqui. Eu lembrei que eu falei isso. Aí eu falei, ressurreição de Cristo. Eu falei, deve ser pronto. Eu pensei assim, deve ser morte, né? A gente na hora não entende, mesmo você pedindo discernimento, sabedoria e tudo mais. Aí eu li, e é muito linda. Eu acho que é uma das passagens mais lindas da Bíblia que eu já li. Para mim, eu falo, para mim, que tocou meu coração, porque ali resume tudo. Resume desde o nascimento de Cristo. Eu comecei a relembrar tudo. A passagem dele por nós, pelo povo daquela época. E assim, a promessa foi cumprida. Quando falava assim que lá em Salmos, lá no Antigo Testamento já falava da promessa que viria um menino, que esse menino nasceria, que esse menino ia crescer, ia morrer para nos salvar. Já havia essa promessa. E não demorou muito, né? Jesus nasceu de Maria, através do Espírito Santo, cresceu, pregou, fez muitas curas e morreu por nós. E o que eu trouxe para mim isso? Que a morte não era o fim.
A morte é o começo da vida, porque Jesus ressuscitou. E a ressurreição é vida, é fé, é esperança, é alegria. Então, o que eu quero passar assim para vocês, que mesmo que a tua vida esteja no fracasso, que você tenha perdido o emprego e as portas não se abrem, que você esteja numa separação, num divórcio, com filhos nas drogas, com aquilo que parece que não tem fim, que não tem mais solução. Jesus tem solução, sim. Isso é a morte pra gente. Quando a gente acha que nada tem solução mais na nossa vida, que tem coisa que parece que morreu na sua vida. Alguém que você gosta muito, que foi embora da sua vida. Para Deus, que morreu para você, morreu, porque ela foi, e você acha que ela nunca mais vai voltar. Deus fala através dessa palavra. É no fim que pode haver o começo, que tudo começa. É pelo fim que tudo começa. Depois de 3 dias, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Muitas coisas que está morto na tua vida, Deus ainda pode ressuscitar. Isso, você tem que ter fé, esperança, você tem que crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus diz na palavra, em Mateus, crê, se tu crer, receberá. Ele precisa que você creia nele, que ele está vivo, que ele está te ouvindo, que ele atende às suas orações, que ele ouve as tuas orações. Creia. Isso eu falo fortemente no meu coração. Que crer, louvar, ter fé, mesmo você vendo as circunstâncias que nada está acontecendo aqui, que aquilo que você queria, o emprego que você queria, Deus tem o melhor para dar para você. Que aquele homem que você tem no teu coração, aquela mulher que você tem no teu coração, ela foi embora por um motivo não aparente. E você ainda tem ela ou ele no teu coração, que você não consegue esquecer, está em oração, falando com Deus e parece que Deus não te atende. Esta palavra é para você saber que Deus tem o poder de ressuscitar aquilo que parece estar morto, aquilo que parece que não tem mais saída. Um filho que está na droga, que você acha, que você já orou já há 30 anos, que você acha que ele não vai conseguir sair das drogas. Deus tem resposta. Ele pode fazer. Pode. Aquela pessoa, como eu passei por isso, que está sem um emprego, parece que todas as portas se fecham. Esta palavra é para você, que mesmo na morte, mesmo no escuro, mesmo você não entendendo nada, as circunstâncias está tudo caindo na tua cabeça, as dívidas, né? Que começa a vir as dívidas, o desânimo, as portas se fecham, você manda currículo e ninguém te chama. Creia, porque Jesus ressuscitou. Primeira coisa, para nos salvar do pecado, do passado. Isso é maravilhoso. E segundo, para tirar você da morte também. Da morte da desesperança, do negativismo, do desânimo, das preocupações. Confia nele, entrega para ele. Não entregue e puxa. Entrega de uma vez, coloca tudo no altar de Jesus, aquilo que está te pesando. Senhor, eu coloco no teu altar o meu filho. Senhor, eu coloco no teu altar o meu desemprego, por estar desprovida de serviço. Senhor, eu coloco no teu altar a minha doença, que eu não vejo
solução nenhuma, que eu não vejo expectativa de viver, coloca no altar do Senhor e deixe que Ele faça por você aquilo que você já não pode fazer mais. Deixe que Deus faça. Ele te ama tanto, Ele te ama tanto. Sinta o amor de Jesus por você, por mim. Quando a gente sente o amor de Jesus, quando a gente se conecta com Ele, quando a gente ora, quando a gente louva, você sente mais a presença de Deus. Até no chuveiro, quando você está lá tomando seu banho, Senhor, eu te louvo pela água que cai no meu corpo, quentinha. Eu te louvo pela comida. Eu te louvo por cada cômodo da minha casa, mesmo que eu não esteja gostando da minha casa. Louva, porque tem gente que nem casa tem para morar. Tem gente que nem aluguel pode pagar. Louve por tudo que você tem. Não que você mereça estar onde você está agora. Não é isso. Você merece muito mais. Eu mereço muito mais. Mas louve aonde você está agora, porque é agora, no deserto, que o processo vai acontecendo, que você vai se libertando, você vai se curando de passado. O passado é a morte. Se livre do passado. Cure-se de mágoas. Peça perdão se for preciso. Perdoe aquilo que está ali enraizado no teu coração. Peça que o Espírito Santo mostre para você tudo que você precisa perdoar, a quem você precisa perdoar, a quem você precisa pedir perdão. Confie em Deus de todo o teu coração. Ele nos fortalece todo dia. Ele nos dá força, Ele nos dá esperança, Ele nos orienta. Por mais que a nossa visão seja tão pequena, a gente fica focado nos problemas daqui desse mundo, a gente fica focado porque não tem dinheiro para pagar a luz, porque as dívidas estão aumentando, a gente fica focado porque a casa está sem pintar, a gente fica focado porque a pessoa que a gente gosta despreza a gente fica focado, porque brigou com o vizinho e agora eu tenho que resolver isso do meu jeito. A gente fica focado na doença. Eu entendo, é muita dor, eu entendo, mas nós temos capacidade, nós temos muita capacidade de desfocar, de mudar a rota, pedindo força a Deus. E é isso que eu queria passar para vocês, que essa palavra, ela diz para você hoje, para confiar em Deus, que o que parece que está morto, Ele pode fazer viver novamente. Tudo pode reviver.